Olá pessoal da Acla, professor Hélio, vamos falar de CBA. CBA é a disciplina que faz parte do bloco 4, o bloco chamado de Conhecimentos Gerais de Aviação. CBA é a disciplina de conhecimentos básicos sobre aeronaves. E nós iniciamos o estudo de CBA com a definição de aeronave. No Código Brasileiro de Aeronáutica, a aeronave é todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se, circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. Não é necessário decorar essa definição, mas é importante prestar atenção nas palavras-chave, nos conceitos-chave. Tem que ser manobrável, que possa circular, sustentar-se no espaço aéreo. Então não pode ser nada que seja pendurado ou suportado por outra coisa. E essa sustentação tem que ser resultado de reações aerodinâmicas, interação com o ar, e que seja apto a transportar pessoas ou coisas. O CBA, o Código Brasileiro de Aeronáutica, a sigla é a mesma da nossa disciplina, Conhecimentos Básicos sobre Aeronaves, mas é um documento que inclusive está sendo revisado, deve ser uma outra publicação. Vocês podem perceber aí que nessa definição não se fala em tamanho, não se fala em peso, tá? Só que é um aparelho, então não pode ser um ser vivo, né? Por exemplo, não é uma aeronave, né? Tem que ser manobrável, etc. Essas aí são as condições para que nós possamos classificar como aeronave. Artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Dentro dessas condições, nós temos ali mediante reações aerodinâmicas, quer dizer, a interação da aeronave com o ar vai produzir uma força que vai se opor ao peso e que vai sustentar essa aeronave no ar. Existem duas formas de se fazer isso, ou melhor, se utilizam duas formas para fazer isso. Já no começo do século XIX, no final do século XIX, se usava muito os balões, os dirigíveis, que se sustentam pelo princípio de Arquimedes. Os balões e dirigíveis são mais leves que o ar, né? O conjunto todo é menos denso do que o ar, tem um peso menor do que aquele volume de ar. E o que é o princípio de Arquimedes? O princípio de Arquimedes diz que todo corpo que for mergulhado em um fluido vai receber uma força, uma reação desse fluido de baixo para cima, que é igual ao peso do fluido deslocado. Vamos dar um exemplo. Um balde cheio d'água e coloco uma bolinha dentro dessa água. Essa bolinha vai deslocar uma quantidade de água. Se eu pesar essa quantidade de água, eu vou ter o valor da força que a água vai fazer para jogar essa bolinha para cima. Vamos supor que eu pesei essa quantidade de água e tem 100 gramas. Se a bolinha pesar menos que 100 gramas, ela vai flutuar na água. Se ela pesar mais que 100 gramas, ela vai afundar. Então, por exemplo, uma bolinha de ping-pong vai boiar na água. Uma bolinha do mesmo tamanho, feita de ferro, vai afundar. É o que acontece com os balões e dirigíveis na atmosfera. Esse balão ele tem um grande volume e é preenchido com um gás mais leve que o ar. Ele desloca uma quantidade de ar que tem um peso. E o peso do balão como um todo é menor do que o peso de ar deslocado e, por isso, o balão flutua, voa. Porque o ar faz uma força de baixo para cima que é igual ou maior do que o peso do balão. Mas esses aparelhos precisam ser enormes e normalmente preenchidos com gases que são inflamáveis ou explosivos. Então, no final do século XIX, começo do século XX, a tecnologia nos permitiu criar aparelhos que pudessem voar sem ser mais leves que o ar. São os aerodinos. Eles se sustentam pelo princípio de Bernoulli, que diz que quando um fluido se desloca, a pressão estática desse fluido vai ser inversamente proporcional à velocidade. Então, os aeródinos têm superfícies
chamadas de aerofólios, desenhadas de forma que quando esse aparelho se desloca no ar, o vento relativo que passa por essas superfícies vai passar com uma velocidade maior na parte de cima e menor na parte de baixo. Com isso, a pressão estática vai ser menor na parte de cima e maior na parte de baixo. Essa diferença de pressão estática distribuída ao longo da área do aerofólio, da asa, vai criar uma força chamada de sustentação que vai se opor ao peso da aeronave e permitir que ela voe. Guardem aí então, aeróstatos, stato, parado, estático. Ele não precisa de movimento em relação ao ar para voar. Ele se utiliza do princípio de Arquimedes, que diz que todo o corpo mergulhado no fluido recebe um empuxo de baixo para cima, igual ao peso do fluido deslocado. Aeróstatos, parado. Aerodinos, dino, dinâmica, movimento. São os aviões, os helicópteros, e eu vou falar sobre os helicópteros daqui a pouco, que precisam de movimento em relação ao ar para que haja uma diferença de velocidade, consequentemente uma diferença de pressão pelo princípio de Bernoulli, e essa diferença de pressão resulte em uma força de sustentação. Eu falei que aeróstatos podem ficar parados, aeródinos precisam se movimentar, e falei que helicóptero é aeródino, mas o helicóptero pode parar no ar. O helicóptero pode parar no ar, mas o rotor principal, que as pessoas leigos chamam de a hélice do helicóptero, aquela peça gigante que fica lá em cima girando, aquilo ali é o rotor principal, aquilo é a asa do helicóptero. Os helicópteros são chamados de aeronaves de asas rotativas. A asa do helicóptero está se movendo. Se o rotor principal parar, mesmo que o helicóptero continue se deslocando para frente por inércia, ele não vai ter mais sustentação e vai cair. Então, o que tem que guardar aí, resumão disso tudo que nós falamos? A aeronave, segundo o artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica, é todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas, e se divide em duas categorias: aeróstatos, que são os balões e dirigíveis e se sustentam mediante ao princípio de Arquimedes, e os aerodinos, que são os aviões, planadores, helicópteros, que necessitam de movimento em relação ao ar e sustentam-se pelo princípio de Bernoulli. Lembrem-se de fazer as questões do simulado do bloco 1, do bloco 4, desculpe, que tem questões de CBA, de navegação, de meteorologia, tem desses assuntos e outros assuntos que nós vamos falar a seguir. Mas, tendo dúvidas desse assunto, consultem essa aula sempre que necessário. Temos outras aulas falando de outros assuntos para completar todo o conteúdo do nosso curso. Um forte abraço, bons voos.